Como pesquisador da vida de Bezerra de Menezes há 20 anos, podemos constatar que das personalidades cearenses conhecidas, Bezerra de Menezes talvez seja, entre estas, aquele cuja biografia ou cuja vida é amplamente difundida em nível nacional, porque praticamente em todos os estados da federação existem instituições, seja um hospital, um educandário, uma loja maçônica, embora ele não tenha sido maçom, instituições espíritas, ruas, praças que o homenageiem. Bezerra de Menezes é uma das figuras mais emblemáticas do espiritismo. E como historiador do espiritismo, costumo dizer que Bezerra de Menezes foi no século XIX, assim como Chico Xavier foi no século XX, a figura referencial. E essa referência de Bezerra de Menezes como espírita se deve sobretudo ao fato das suas pelejas cotidianas, das suas lutas permanentes em prol da união da família espírita, uma doutrina recém-surgida no Brasil em seu tempo, que se dispôs a difundir os postulados sistematizados pelo professor francês Hippolyte Léon Denis Arrivai, Allan Kardec. E pelo fato dele ter sido um dos principais difusores da doutrina espírita no Brasil, sobretudo nos anos 1890, foi que mereceu justamente o título de o Kardec brasileiro, pelos artigos que publicava quase que diariamente em jornais laicos de seu tempo. Então, indubitavelmente, Bezerra de Menezes ele tem uma importância muito grande nesse projeto de expansão, de divulgação do espiritismo, que faz hoje do Brasil, inclusive, o maior país espírita do mundo. Numa sociedade como a nossa, tão carente de referências, de modelos, Bezerra de Menezes avulta, desponta como sendo uma pessoa de referência pelo bem que praticou, em todos os setores da vida. Ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. A ternura, a afetividade, que são inclusive preconizadas no próprio juramento de Hipócrates, aqueles que seguem a carreira médica, era em plenitude vivida por Bezerra de Menezes. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim padeciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim padeciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim.
Depois de um breve período de prosperidade nos primeiros anos do século XIX, o Ceará entrava para mais uma crise econômica e social. O algodão, que era o principal produto de exportação na década de 1820, perdia o seu valor de mercado com a retomada do cultivo pelos Estados Unidos. Além disso, a seca voltava a castigar os cearenses. A fé de que as coisas iriam melhorar era o amuleto do povo, que encontrava na religião uma pedra de salvação para consolar ou mudar o seu destino. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante é, indubitavelmente, uma das figuras mais populares nascidas no Ceará, conhecido nacionalmente. Não há praticamente um estado da federação em que não exista um logrador, uma praça, uma rua, um educandário, um hospital que o homenageie dando-lhe o nome. Bezerra de Menezes nasceu a 29 de agosto de 1831, na então freguesia do Riacho do Sangue. Essa região, à época, no Brasil Imperial, na província do Ceará, contemplava as atuais cidades de Solonópolis e Jaguaretama. A saída da família Bezerra de Menezes do Ceará deveu-se a perseguições políticas, em razão das mudanças ocorridas na província, sobretudo com o assassinato, em 1841, do Major Facundo de Castro Menezes, que era parente dos Bezerra de Menezes. Aquele período era de efervescência política muito grande, né, aqui no Ceará. As pessoas até se matavam, né? O pai era ligado a essa questão, era muito influente, e naquele momento ele teve que fugir, a família toda foi para o Rio Grande do Norte. E volta para o Ceará, vem a Fortaleza, né? Começa aqui a estudar. Em Fortaleza ele viveu boa parte da sua adolescência, início da juventude, teve uma vida marcante e se destacou, sobretudo, como estudante no Liceu do Ceará, criado nos moldes do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, destacando-se sempre aí o seu registro, a sua marca na capital alecarina, como um dos primeiros alunos. Até substituindo o professor, ele substituía, porque era muito aplicado, muito inteligente, né? Mas ele foi para o Rio de Janeiro porque o sonho dele era ser médico. A decisão dele de partir para a corte imperial era, na verdade, o seu projeto de vida, um sonho que ele acalentava desde a juventude, o de cursar a faculdade de medicina. E cursou a faculdade no intervalo de tempo de 1851 a 1856, destacando-se também sempre como um dos alunos mais brilhantes. É um aluno nordestino e que aos poucos vai vencendo os preconceitos, né, pelo seu saber, pela sua capacidade de trabalho e por sua inteligência. E aí ele se forma com uma tese, né, sobre o cancro, sobre o câncer, na época algo surpreendente. O Adolfo, médico, se inspirou no avô. Curioso, esse mesmo avô, a memória que se tem dele hoje é que ele praticava a medicina sem cobrar dos clientes. E como a medicina naquela época era praticamente uma medicina natural, ele inclusive fornecia às pessoas que ele atendia aquilo que precisavam para curar os seus males. Ele colocava a medicina no nível de um sacerdócio, né? Que você não tinha que ver o dinheiro, você tinha que ajudar aquela pessoa. É lembrado como médico dos pobres porque as pessoas que não tinham a quem recorrer para resolver seus problemas de saúde iam ao consultório dele e ele recebia a todos. E quando a pessoa não tinha dinheiro para comprar remédio, ele tirava do próprio bolso e dava a essas pessoas. Então, o consultório dele
era um lugar de abrigo para quem não tinha a quem recorrer. Ele esforçou-se por cumprir à risca o célebre juramento de Hipócrates, atendendo, entrando pela madrugada, as pessoas que demandavam aquela farmácia, e muitas delas recebiam, além dos medicamentos fornecidos por ele próprio, já que ele atendia como médico homeopata nesse período, às vezes dinheiro, e vai ser exatamente nesse período que vai acontecer o célebre episódio da doação do anel de formatura. Ele não tinha dinheiro, tirou o anel do dedo e entregou à mãe para comprar remédio. Quando a mãe foi entregar o anel para o farmacêutico, o dono da farmácia perguntou: de quem é esse anel? E ela disse. Então o camarada recebeu o anel, deu o remédio a ela e depois foi dar o anel para o Adolfo de volta. Inclusive numa farmácia em que Bezerra já havia muitas dívidas. Então ele conseguia pagar essas dívidas, mas a gente conseguia perceber pelos relatos, pelos documentos, pelos escritos, que na realidade essa demanda, né, maior com relação ao atendimento dos pobres, com relação à caridade, realmente era a prática, né, do Bezerra enquanto médico. Foi um dos primeiros homeopatas, né? Isso é bom que se diga, né? Ele via o ser humano como holístico, um ser humano integral, né? A alma, o corpo, a mente. Então, naquela época, ele já tinha essa visão. Em outubro de 1864, era o início da Guerra do Paraguai, conflito que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. A guerra arrasou os cofres públicos com os empréstimos para investimento militar, deixando como saldo mais de 370 mil pessoas mortas de ambos os lados, em decorrência de combates e epidemias. O Paraguai teve quase 70% de sua população dizimada e também perdeu grandes faixas de seu território. Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, um dos grandes cirurgiões do Brasil à época, inclusive responsável por introduzir o cloroforme nas cirurgias, reconhecendo o talento de Bezerra de Menezes, esse conceituado médico o convidou para trabalhar no Hospital Militar, na então Corte Imperial do Rio de Janeiro. E ali Bezerra de Menezes trabalhou como médico de 1858 a 1860, exercendo a função de segundo tenente cirurgião do Exército. Nós precisamos olhar também o Bezerra de Menezes como exemplo, como homem público. Bezerra de Menezes, no tempo dele, foi um político preocupado com a comunidade que o elegia e foi muito responsável nessa coisa. Era incompatível, segundo a Constituição da época, um militar exercer a atividade política. Então, a partir de 1860, devido à pressão da população da então freguesia de São Cristóvão, ele segue pela carreira política, passaria a ter durante mais de 2 décadas uma brilhante carreira política, se fosse na vereança, como vereador, na então Corte Municipal do Rio de Janeiro. Uma pessoa interessada na comunidade que votava nele, no sistema de transporte, no sistema de higiene, em tudo aquilo que melhorava a qualidade de vida da população. Esse é o Adolfo voltado para a cidade. Ou também como deputado-geral, que corresponderia ao cargo atual de deputado federal. Porque naquela época, inclusive, diferentemente da Constituição atual, era permitido você concomitantemente exercer a função de vereador e de deputado-geral. Esse é o momento em que se revela o Adolfo Bezerra de Menezes, preocupado com o problema da seca no Ceará, preocupado com o problema da libertação da escravatura, que a gente olhando esses 2 assuntos, esses 2 temas, não são tema de cidade, são tema de povo, são tema de país. Então, ele teve essa segunda dimensão.
Ele era incompreendido na política porque ele levantava a bandeira da ética, né? A abolição da escravatura, não compreendia como é que um ser humano queria que outro lhe servisse de uma forma tão bárbara. Ele se preocupava que o escravo deixasse de ser coisa e passasse a ser reconhecido como pessoa. E segundo, ele se preocupava que o escravo que estava não qualificado em qualquer coisa que ele fizesse, ao ser libertado, o Estado tinha a obrigação de qualificá-lo para uma atividade qualquer que permitisse a manutenção da vida. Era uma preocupação precípua de Bezerra de Menezes o cuidado em preservar as crianças que seriam libertas, né? Então daí a preocupação dele em criar escolas educandárias onde os filhos libertos do cativeiro pudessem desde cedo aprender algum ofício para serem inseridos na sociedade de seu tempo. O abolicionismo de Adolfo Bezerra de Menezes se manifestou 10 anos antes da Lei Áurea. Bezerra não abandonou a vida médica enquanto exerceu as atividades políticas, até porque, diferentemente dos dias atuais, a remuneração dos políticos na época era bem diferente, então ele precisava de fato trabalhar. Teve uma atuação importante como empresário em seu tempo, contribuindo sobremaneira para a construção do Rio de Janeiro. Porque logo que se formou, em 1861, ele montou uma casa de saúde em parceria com um colega, Casa de Saúde Godinho Bezerra, e sobretudo na década de 1870. Ele investe na área ferroviária, em empresas de carris urbanos, sobretudo na Companhia de São Cristóvão. Vamos entender que ferrovia, naquela época em que ele viveu, era o melhor meio de transporte que havia. E ele chegou a ser empresário de uma estrada de ferro. Isso mostra que ele foi um homem de várias facetas, todas elas positivas. Como muitos brasileiros, ele investiu através de ações bancárias, participou da fundação de alguns bancos, como o Banco Evolucionista, o Banco Mútuo, e teve várias ações em outras empresas em nível nacional, mas praticamente perdeu tudo em razão da fracassada política desse período, idealizada por Rui Barbosa, o encilhamento, e de fato viria pouco tempo após a falecer em extrema pobreza. Ele também foi escritor, foi jornalista, né? Escrevia para o jornal É o País. Jornalista mais na linha política, escrevendo no jornal A Reforma, que era o periódico do Partido Liberal, e também no Sentinela da Liberdade, além de outros artigos publicados em jornais laicos à época. Ele também é um médico como sendo um pesquisador, né? Ele não ficava só no atendimento, ele também publicava, ele também pesquisava. E a partir de 1883, já como espírita, ele passa a escrever no Reformador, que era o órgão informativo da Federação Espírita Brasileira, muitas vezes usando pseudônimos como A.B, Adolfo Bezerra, e mais tarde Max, com o qual ele também se notabilizaria, assinando alguns romances que ele publicaria em folhetim no referido periódico. Eles chegavam a centenas, em barcos que atracavam em vários pontos do litoral brasileiro. Eram seres humanos traficados que atravessavam o Oceano Atlântico amontoados como bichos nos porões dos navios. A escravidão no Brasil durou muitas décadas e seu combate envolveu grandes nomes da época, como o poeta Castro Alves, Joaquim Nabuco, Eusébio de Queiroz e Bezerra de Menezes. No dia 13 de maio de 1888, foi assinada a lei que oficialmente acabava com a escravidão no Brasil, o último país das Américas a libertar seus escravos. Fazia muito pouco tempo que lá em Paris, né, Allan Kardec tinha desenvolvido o estudo do Livro dos Espíritos, e ele recebeu, através de um amigo,
no bonde, né? Entregou para ele, poucos momentos antes dele entrar no bonde. Olha, esse livro aqui era interessante se você desse uma lida nele. E Dr. Bezerra era muito católico naquele momento, né? E ele disse, olha, eu não vou para o inferno se eu der uma lida aqui, se eu der uma abertura nesse livro. Ele foi folheando o Livro dos Espíritos, que é uma obra didática feita com perguntas e respostas, e ficou impressionado porque a obra lhe parecia, por demais, familiar. Ao chegar em casa, naquela mesma noite, ele continua a leitura, rapidamente conclui a obra e, em definitivo, se rende aos postulados espíritas. Naquele momento, o espiritismo ele tinha muita discriminação, né? Era coisa assim que as pessoas não viam com bons olhos, a sociedade carioca, né? A Igreja Católica oficial considerava o espiritismo uma coisa do demônio, um charlatanismo, coisa dessa natureza. No dia 16 de agosto de 1886, no salão da Rua da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, perante uma assembleia seleta de aproximadamente 2.000 pessoas, segundo registros periódicos da época, ele fez, para a perplexidade de muitos que o conheciam, o seu discurso público de adesão ao espiritismo. E era um palácio que recebia vultos da política, pessoas importantes para os discursos e palestras. E os jornais da época, então, começavam a criticar o Bezerra. A repercussão não foi assim tão bombástica na corte, porque o espiritismo já havia conseguido conquistar espaços importantes no Rio de Janeiro, com a adesão de muitos intelectuais. Mas pelo fato de Bezerra ser um homem de projeção na sociedade fluminense em seu tempo, como político, como empresário, como intelectual, como jornalista, como abolicionista, isso de certa forma causou uma estranheza e despertou uma curiosidade. Bezerra de Menezes se dedicou muito também à divulgação do espiritismo no Brasil e organizou e estruturou o espiritismo de tal maneira que ele se fortaleceu com uma certa rapidez. Então, ele foi considerado por nós espíritas o Kardec brasileiro. Era um médico, era um homem público, era uma pessoa que tinha uma visibilidade muito grande. E Bezerra de Menezes realmente se dedicou à causa com todo o empenho da pessoa dele. Aqui no Brasil, ele foi o grande desbravador do espiritismo, né? E não é fácil. A ousadia dele em assumir isso, em levar isso para as pessoas de uma forma não sectária, sem querer convencer ninguém, apenas levando o conhecimento. Eu acho isso muito valoroso. É um homem realmente de muita fibra para fazer naquele momento essa diferença. O espiritismo era de uma certa forma espalhado, havia algumas correntes, ele conseguiu unificar essas correntes, ele levou a ideia das publicações e do estudo do espiritismo, isso também foi interessante, e reforçou a ideia do trabalho do espiritismo enquanto caridade. Então, a imagem do exemplo de Bezerra de Menezes ajudou muito na divulgação do espiritismo no Brasil. Para o espiritismo, Bezerra de Menezes ainda continua a trabalhar, né, pelo espiritismo no Brasil, né, a trabalhar no auxílio dos serviços de caridade, em vários tipos de manifestações mediúnicas. No último decênio da sua existência na Terra, Bezerra escreveu uma obra antológica para o meio espírita, que foi A Loucura sob o Novo Prisma. Nessa obra, Bezerra, como cientista, como médico, mas também como espírita, passando a analisar os fenômenos espirituais e procurando com eles explicar o problema obsessivo, o problema da loucura, ele já dá a sua interpretação para esse fato. Uma obra que na época, de certa forma, foi revolucionária até no campo da medicina, da psiquiatria, e hoje alguns médicos, psiquiatras já passam a analisar de maneira diferente esse trabalho. Trazida pelos jesuítas portugueses na época do descobrimento,
a religião católica chegou tímida em 1549. Aos poucos se expandiu, alcançando seu auge nos séculos XVIII e XIX. Naquela época, ninguém queria morrer pagão, se casar sem a bênção do padre ou morrer sem a bênção divina. A religião ocupava grande destaque na vida social do Brasil e influenciava também a política. Em 1900, no Código Penal da República, o espiritismo e a prática da magia foram considerados crimes. A pena era de 1 a 6 meses de prisão, além da multa que chegava a 500 mil réis. Ele morreu pobre, né? Mas muito amado, muito querido. Então, na casinha onde ele desencarnou, no dia 11 de abril de 1900, nas semanas que antecederam isso, ele já estava paralisado, né? Uma doença. E as pessoas faziam filas para visitar o Dr. Bezerra, para se despedir do Dr. Bezerra. Então foi um momento mágico. Onde ele, deitado na cama, quase inconsciente, ele estava recebendo, muitas vezes botavam, dizem os livros, um pequeno auxílio para ajudá-lo nessa parte funeral. Para os seus últimos momentos ali, as pessoas queriam que ele tivesse um cuidado, queriam que ele não faltasse alimento, não faltasse os remédios. Então as pessoas, retribuindo o bem que ele fez a vida inteira, sem que ele soubesse, colocava embaixo do travesseiro dele, né, umas moedas, um dinheiro e tudo. E aí quando iam trocar a roupa, depois que todo mundo ia embora, iam trocar a roupa da cama, essa coisa toda, estava lá o dinheiro dedicado pelas pessoas, né, que ajudavam naqueles momentos finais. Então foi uma morte, né, uma desencarnação muito tranquila, com muito amor, né, muito envolvimento da espiritualidade para esse grande ser humano, Bezerra de Menezes. Pelo fato de ser a família de religião católica e ele professar o espiritismo, não havia uma aceitação, vamos dizer assim, né? Tendo morado no Rio de Janeiro muitos anos, eu sentia, quando eu dizia que era cearense e meu nome, né, tinha o sobrenome Bezerra, as pessoas sempre associavam a Bezerra de Menezes. Então eu via o quanto ele era conhecido e, de certa forma, venerado, né, pelas pessoas, tanto no Rio de Janeiro como em Minas Gerais, que eu ia muito a Minas. O grande legado de Bezerra de Menezes foi, indubitavelmente, o seu exemplo. Com ele nós passamos a entender que o exemplo não é a melhor forma de se educar, é a única. E isso ele demonstrou permanentemente na relação com todas as pessoas que tiveram a oportunidade de dele se acercar. Ele deixou um caminho de luz para que nós pudéssemos também imitá-lo no nosso dia a dia. Então são vários legados de toda a ordem moral, ética, que ele era capaz, que ele estava nele, ele ajudou, deixando para nós esse acervo espiritual muito importante. De muita verdade para a nossa reflexão, para o nosso estudo, né? O Dr. Bezerra, ele é um grande ser humano que rompeu paradigmas interessantíssimos, que eu acho que todos deveríamos estudar a vida do Dr. Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes, em vida, foi uma pessoa que cuidou das pessoas que sofriam, aliviou os que estavam angustiados
E esse papel ele continua até hoje. Ele foi um grande médico, ele permanece um grande médico. A obra dele atual, aliviando as dores do corpo e as dores do espírito, permanece. Se ele fosse de outra religião, seria santo. Como ele não queria esse título, nunca quis, ele fez esse trabalho, esse rastro de luz que ele deixa, para que nós pudéssemos seguir da melhor maneira possível. Com certeza, ele é uma âncora espiritual. A sua importância ser reconhecida apenas no universo espírita, né, reflete um certo preconceito da sociedade naquelas pessoas que não estão vinculadas à doutrina espírita e, portanto, não o reconhece nesses outros lugares, né, que seria na história do Brasil, na literatura, inclusive, e na história particular da medicina. Né? Eu acho que aí a gente perde muito com isso e não reconhecer o Bezerra nessas outras áreas. Se hoje estamos falando aqui desse verdadeiro homem de bem, uma referência para todos nós, não é nem tanto pelo fato dele ter se notabilizado na política, como abolicionista, como jornalista, como empresário, como escritor, mas pelo fato dele ter, na sua vida, no seu cotidiano, procurado pôr em prática aquilo que ele acreditava. A sua trajetória de vida foi luminosa porque ela foi consubstanciada na mensagem do amor que ele demonstrou e viveu.